Bom dia, pessoal! A gente está começando toda quinta dia de live, hoje com um assunto que é muito importante para a profissão, e vocês vão entender por quê, que é sobre a importância de denunciar, né, Su? Por isso a gente está aqui com a Suzana Afonso, que é fonoaudióloga fiscal aqui na 6ª Região, e vai esclarecer todas essas dúvidas que geralmente vocês têm na hora de fazer a fiscalização ou mesmo em outros momentos de encontros com o conselho. Então a gente está ao vivo nos dois, no Instagram, bem-vindo pessoal que está assistindo a gente pelo Instagram e no Facebook também. Su, e aí a gente vai começar então falando sobre a importância dessa denúncia tanto para a profissão quanto para a população. E só queria lembrar que a gente fez uma live, né, sobre denúncias em setembro do ano passado, é uma dúvida muito recorrente, então eu acredito que a gente vai fazer outras lives sobre o tema, né, mas quem quiser dar uma olhadinha, a gente tentou trazer um conteúdo um pouquinho diferente nessa, mas quem quiser dar uma olhadinha, aí é só vocês irem no Instagram, infelizmente não tem como, vou convidar quem tá no Instagram para ir lá na página do Facebook para poder assistir essa live que a Su comentou, que é em setembro do ano passado. Então é só vocês entrarem na nossa página e ir na parte de vídeos que vocês vão encontrar essa live, inclusive com a Su. Acho que era a live que a gente tava com a camiseta da campanha, né? Aquela camiseta Eu Valorizo a Minha Profissão. Então vamos lá, Su, vamos lá. A importância da denúncia, né? A principal competência do conselho é orientar e fiscalizar o exercício profissional. Então, a denúncia se torna muito importante para a gente ter oportunidade de chegar até esse profissional que muitas vezes, por uma falta de conhecimento da legislação, está cometendo alguma infração, né? É importante, então, a gente orientar esse profissional para garantir um exercício de qualidade. Então, através das denúncias, a gente consegue, né, garantir uma maior qualidade mesmo no exercício profissional, e a principal questão é proteger e resguardar a sociedade. Que é o motivo dos conselhos regionais de qualquer profissão, vale lembrar. Né? Su, e aí, como que o fonoaudiólogo, ou mesmo um leigo, alguém da população que viu uma irregularidade ou aconteceu alguma situação, pode fazer essa denúncia aqui no conselho? Então a gente pode denunciar por e-mail, por telefone, pelo formulário de denúncia que está disponível no site do regional, né? E presencialmente também. A gente só pede para, se vier aqui, se for fazer uma denúncia presencial, garantir que tenha algum funcionário que vai poder acolher a denúncia, né? Então dá uma ligadinha antes, só para não perder a viagem. Porque pode ser que a fiscalização esteja em atividade externa. Exatamente, né? Mas a gente a gente acolhe essa denúncia presencialmente mesmo. Tem vários profissionais que querem vir explicar a situação, né? Saber como é que vai ser o desdobramento dessa denúncia. A gente está aqui também disponível para isso. Su, outra dúvida muito frequente: é garantido o sigilo dessa pessoa que está denunciando? Durante o ato fiscalizatório, a gente não revela em momento nenhum o nome do denunciante. E quais os dados necessários para que o fonoaudiólogo ou para que uma outra pessoa que esteja em atendimento, se for o caso, precisa ter para fazer essa denúncia? Então a gente pede o nome da empresa, né? O nome do fonoaudiólogo. Se não tiver o nome completo, pode ser o número de registro que a gente consegue localizar no nosso sistema. O endereço onde está acontecendo a situação, né? Onde tem a possibilidade de alguma infração. Então, o endereço de atuação desse profissional e o maior número de detalhes possível, para a gente entender o que está ocorrendo no local. Uma coisa que várias vezes a gente pede são dados comprobatórios, mas vamos lembrar que os dados comprobatórios não é condição para a gente averiguar a denúncia. Vamos esclarecer também o que é dado comprobatório. O dado comprobatório é aquela prova que a gente consegue ter em mãos que caracteriza aquela infração. Então, por exemplo, hoje eu trouxe um exemplo prático para as pessoas entenderem. Quando a gente recebe uma denúncia falando que um fonoaudiólogo, por exemplo, não está dando laudo de um exame audiológico,
a gente precisa desse dado comprobatório para caracterizar. Então, esse tipo de denúncia é uma denúncia que a gente vai retornar para o profissional falando, olha, tem como você enviar um exame sem o laudo para a gente caracterizar? Porque muitas vezes, tudo bem, a gente pode ir até o local, mas muitas vezes no local eles conseguem mascarar isso. Se o profissional já tiver essa prova em mãos, é mais fácil da gente caracterizar e orientar, né? Exigir a adequação da infração. E ter essa fiscalização mais efetiva. Exatamente. Outra situação é do leigo, por exemplo. Raramente as pessoas têm provas, mas se vier com o relato mais detalhado possível, vai impactar na nossa efetividade, né? Na efetividade da fiscalização em loco. Com certeza. Então tá, foi lá, recebeu a denúncia, acolheu a denúncia aqui, foi averiguar a denúncia no local, o local denunciado, ou consultório, ou seja, um fonoaudiólogo em específico, ou uma clínica que esteja exercendo a atividade fonoaudiológica e não seja feita por um fonoaudiólogo. Ok, foi lá, averigou, tá correta a denúncia, faz sentido, foi tudo apurado. Como que é o procedimento aqui quando retorna dessa fiscalização de denúncia? Tá, Isa, é o seguinte, sempre quando a gente recebe uma denúncia, eu acho importante falar isso, porque vai ter uma análise da comissão, né? Não é a análise de um fiscal só. Então tem uma análise da comissão e quando o assunto é pertinente a outras comissões ou precisa de um entendimento da assessoria jurídica, a gente também encaminha essa denúncia para a gente ter uma tomada de providência cabível mais efetivo possível. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode convocar o profissional aqui, pedindo esclarecimentos. Aí, na convocação, se a gente vai solicitar prontuário, tá lá descrito para ele trazer os prontuários, exames, né? Então, a gente pode convocar o profissional para prestar esclarecimento e a gente dar as devidas orientações. A gente já pode enviar um termo de constatação determinando as adequações necessárias quando a gente já tem a prova comprobatória sobre o fato. A gente pode orientar o denunciante a fazer uma representação ética em desfavor daquele profissional e a grande maioria dos casos o que a gente faz é ir logo para averiguar a denúncia. Que são as visitas. Que são as visitas. Né? E é isso, quais são as possíveis condutas então que o conselho vai ter em relação a essa empresa ou essa pessoa que foi denunciada e que averigou-se que sim, que a denúncia estava correta, procedia, aquilo de errado estava realmente acontecendo. Isso. Então, a gente muitas vezes solicita uma fiscalização conjunta quando tem outro profissional envolvido. Conjunta, no caso, com o conselho responsável por aquela profissão. Isso. A gente pode fiscalizar pode solicitar uma fiscalização conjunta, a gente averiguando com dados comprobatórios em mãos, ou a gente já dá prazo para poder todas as adequações serem feitas, e aí a gente vai monitorar esse prazo, né, para ver se cumpriram mesmo as adequações. A gente pode encaminhar para a vigilância sanitária, a gente pode dar ciência para outros conselhos de classe, muitas vezes não é necessário uma fiscalização conjunta, mas a gente informa o outro conselho se for comprovado, né, a infração daquele outro profissional também, que não fonoaudiólogo, e a gente pode, mediante os dados comprobatórios, encaminhar para a Polícia Federal, para o Ministério Público. E caso não haja constatação, ou a pessoa se adequou, né, aí é regular, a gente arquiva o processo. Su, você falou sobre... Aí só uma coisinha, e a gente pode também encaminhar para a comissão de ética, Isa, que aí a possibilidade de instaurar um processo ético. Que aí geralmente são casos mais graves, digamos assim, casos que realmente estão infringindo o código de ética profissional. Isso, mais ou menos isso, né? E muitas vezes o profissional já foi orientado, mas está reincidindo naquela infração. Aí o processo ético é outra tramitação. Aí é dentro de outra comissão, que é a comissão de ética. Não é mais parte da comissão de orientação. Isso. Mas a comissão de orientação e fiscalização, ela pode solicitar
a análise para a instalação de um processo ético. Su, você falou sobre encaminhar para a Polícia Federal, o Ministério Público. Esclarece só o caso que isso acontece, que é no caso de leigos. De leigos, né? Exatamente. Aí a gente comprova a atuação do leigo, né? Exercendo a fonoaudiologia, um profissional não capacitado, exercendo a fonoaudiologia. A gente faz um relato de toda a situação, anexa os termos de consultação que a gente lavrou, encaminha para a assessoria jurídica aqui internamente, e a assessoria jurídica faz a representação junto à Polícia Federal e ao Ministério Público. Então, tem muitos desdobramentos e realmente acho que já dá para vocês terem uma noção da importância que é a fiscalização e da importância que é para a fiscalização ter essa denúncia. Muito mais fácil pegar, né, um leigo no exercício da fonoaudiologia ou alguém que esteja realmente tendo uma conduta que está colocando muitas vezes em risco a vida de uma outra pessoa, né? Ou tá deturpando a profissão mesmo. Então é muito importante para ter esses dados. A gente não consegue ter noção do que estão acontecendo nos locais se os profissionais ou os próprios usuários do serviço não nos informar sobre o que está acontecendo, né, Isa? Porque a gente também faz as fiscalizações rotineiras, né? Mas quando a gente já tem um indício de infração, essa averiguação vai ter outro peso, né? Outro peso e outro direcionamento mesmo. Porque aí, quando a gente sabe que tem alguma possibilidade de infração, a gente já tenta coletar as provas em função daquilo. E não tem como saber de todas as empresas que existam, que estejam oferecendo, às vezes, um atendimento fonoaudiológico, que nem estejam registradas no conselho, né? Não tem como o conselho saber mesmo. E muitas vezes o profissional está cometendo alguma infração por desconhecimento ou por pressão mesmo da carga de trabalho. Do empregador, muitas vezes. Então, a averiguação também é para resguardar aquele profissional, né? Para alertá-lo que aquela conduta não está adequada e dar a chance para ele se adequar, né? Su, acho que foi muito esclarecedor. Que bom. A gente não teve alguma participação, alguma dúvida aí, mas essa live fica, né, salva aqui no Facebook, no Instagram ela fica até amanhã, nesse mesmo horário. Para quem não pôde assistir, né, completa ou quer voltar depois, mas tendo dúvidas ainda sobre fiscalização ou sobre as denúncias, dê o contato aí, Su, pro pessoal. O e-mail é fiscalização, sem o cedilha e sem o tio, então fica fiscalizacal, @crefono6.org.br. O telefone é 3244-3597. Esse número você fala direto com a comissão. E Isa, sempre legal deixar aberto assim, que a gente faz quantas lives forem necessárias, né? Que o que a gente quer é aproximar o profissional do conselho, principalmente da nossa comissão, né? A gente não quer ter barreiras para essa comunicação. Então, nós realmente estamos à disposição e o nosso objetivo é manter a qualidade da fonoaudiológica, né? E ser parceiros dos profissionais. Isso mesmo, que como você bem disse, essas questões com esses desdobramentos internos, quando é um fonoaudiólogo que está cometendo alguma questão ali, às vezes é por desconhecimento, na maioria das vezes, né, Su? É por desconhecimento mesmo da legislação. Então, primeiro ele é orientado e depois é que, aí se for reincidir naquele caso, aí é que tem outras providências, né? Então é isso. Acho que isso responde a questão do ser parceiro e de resguardar a fonoaudiologia mesmo. Aí quero aproveitar e fazer um convite, principalmente para quem está no Instagram, porque isso é uma ação de lá, então se você está assistindo a gente aqui pelo Facebook, corre e acompanha a gente no Instagram também, que são os minutos de orientação, que são vídeos curtinhos de 1 minuto, em que sempre uma fonoaudióloga fiscal, são 3 aqui na região, a Su, a Cláudia e a Tayana. A gente faz uns vídeos nesse intuito de orientar, né, Su, de levar as legislações mesmo e as coisas que são pertinentes ao trabalho de vocês, para vocês de uma forma mais ágil, mais fácil. Então a gente já falou sobre carimbo, prontuário, registro, quando que o registro é secundário, quando que não tem necessidade do registro secundário. Então tudo isso tá lá no Instagram, se você tá
tá aqui, corre lá, curte a gente no Instagram, é Crefono6, só você procurar, vai ver nosso logo lá. Para poder acompanhar também essas orientações. E sugestões são sempre bem-vindas. Sempre bem-vindas, porque são muitas lives, o ano tem 54 semanas, então haja tema. Né? Muitas vezes a gente não consegue fazer por questões aqui de logística mesmo, de estrutura ou de internet, mas mandem as sugestões, a gente já atendeu várias sugestões aqui e a gente está aberto a atender também. Né? Muito obrigada. Gente, semana que vem a gente volta. Na semana que vem a gente vai ter uma convidada externa, né? Não membro do conselho. E a gente anuncia no decorrer da semana qual vai ser o tema. Eu tenho certeza que vocês vão amar o tema. Então, até semana que vem. Obrigada e bom almoço para todo mundo. Obrigada. Até. Tchau, tchau.